Os capítulos iniciais de Hebreus falam de Jesus como Filho de Deus, o governante sobre os anjos, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Em Hebreus 1, Jesus é o divino Senhor, Criador, sustentador e soberano. Em Hebreus 2, ele é o sumo sacerdote, humano, misericordioso e fiel. Em resumo, sua descrição como irmão fiel e misericordioso é retratada na descrição do Filho como a manifestação suprema do Deus Criador e eterno. Vou direto ao ponto. Tenho um irmão fiel. Qual é o seu nome? Jesus. Muito bem, seja bem-vindo à nossa quarta semana de estudo e aprendizado da lição da Escola Sabatina. É sempre uma alegria tê-lo conosco, participando, interagindo. Deixe seu like, mas também deixe seu comentário, porque essas interações promovem o nosso crescimento, o nosso amadurecimento e entusiasmo para continuar fazendo o melhor para Deus. Lembrando que aqui é uma classe de aprendizado, não apenas de ensino. Bom, o que é que você aprendeu na lição dessa semana? Por exemplo, a lição número 4. Lembra que eu dei há 4 semanas atrás umas dicas interessantes para que você possa lembrar de estudar a lição no sábado à tarde. Estude toda a lição, marque os pontos importantes, lembram? Depois você tenta destacar uma palavra-chave ou uma frase-chave de cada dia e com isso você já tem previamente um esboço como proposta para a sua abordagem. Olha, em casa você estuda, na igreja você compartilha aprendizado, serão 35 minutos de troca de aprendizado e de experiência. E o nosso canal aqui, ele se propõe a ajudá-lo nessa abordagem, não necessariamente na compreensão do estudo da lição, porque nós temos aí outros autores, outros professores, outros pastores que publicam material muito bom na internet e que você pode aproveitar para reforçar o seu estudo e o seu aprendizado. Muito bem. A minha dica para a lição dessa semana é que você comece na classe lendo o livro de Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 4. São apenas 4 versículos, não vai tomar muito tempo da lição. Aliás, você estará investindo no tema da lição se você ler esses 4 versos para a sua unidade. Depois de ler, aí você faz o seguinte: apresente o texto de Hebreus 2,14, que é o verso para memorizar. Entenderam? Primeiro você lê todo, Hebreus 1, 1 a 4, depois vai para o verso para memorizar e entenda só, esse verso apresenta Jesus como nosso irmão, Jesus como nosso Salvador e Jesus como vencedor. É bem assim, direto ao ponto. Bom, para esta semana, você já está observando aí na tela, o tema é Jesus, o nosso irmão fiel. Agora observe, eu fiz um ajuste do tema para essa abordagem dessa semana. Inclusive, eu vou usar textos, mais ou menos assim. Você estudou a lição nessa semana, beleza. Chega na classe, se você quiser deixar a lição de lado, sem desprezá-la, mas se quiser deixar a lição de lado e pegar só a Bíblia, imagine que na sua unidade tem pessoas que não têm lição. Então, nesse sábado, você pega a lição, deixa de lado, abra a Bíblia e faça o esboço, trabalhe o esboço e trabalhe a revisão somente em cima de textos, que é o que eu vou propor para vocês nessa semana. Então, observe aí na tela. Nós vamos começar falando da lição de terça-feira, depois a lição de segunda-feira, depois a lição de domingo, quarta e quinta-feira. Essa será a sequência da abordagem. Terça-feira, ele é como nós. Aliás, eu coloquei o texto de João 1,14. Esse texto não aparece na lição da Escola Sabatina, mas eu achei interessante colocar nesse esboço, porque existem outros no livro de Hebreus que você já estudou, ok? Mas eu quero sugerir João 1,14, o verbo se fez carne. Entendeu? Isso é importante você aplicar isso na sua unidade de ação. Segunda-feira, 2 tópicos para a lição de segunda-feira, que apresenta Jesus como nosso irmão fiel. Primeiro, não se envergonha de nós. Ele não se envergonhou, ele tomou a nossa natureza, assumiu a nossa natureza. E o que é que ele espera de nós? Então, Hebreus 2,11 e Hebreus 10,23 são textos que você pode utilizar para a abordagem da lição de segunda-feira. Lição de domingo. Ele é nosso parente mais próximo. Eu acho interessante destacar esse ponto, porque quando você olha a lição de domingo, você percebe uma identidade do tipo assim, quem é a pessoa que pode me ajudar nesse momento? Entendeu? Então, ele é apresentado como nosso irmão mais próximo. Na quarta-feira, sofreu para salvar. Veja,
essa maneira como ele se apresenta aperfeiçoado por meio de sofrimentos, que é o título da lição de quarta-feira, nos ajuda a compreender que o foco, a abordagem principal desse personagem, Jesus, é que ele esteve pronto para sofrer, a fim de que nós estivéssemos prontos para sermos salvos. Ou seja, a dor do pecado ele sofreu e me deu a graça da salvação. É importante que você trabalhe bem esse foco em Hebreus 5, versos 8 e 9. E quinta-feira, comente com a classe a resposta da pergunta 7. Olha, a pergunta 7 é assim: segundo o apóstolo, como devemos correr a corrida espiritual da vida cristã? Está aqui um tema importante, que olha, que você pode se desdobrar um pouquinho mais no tempo, porque veja, você não corre sozinho. Jesus está ao nosso lado, Ele é o nosso irmão. Muito bem, para a lição dessa semana, a pergunta do estudo adicional não é de sexta-feira. Eu escolhi a pergunta de terça-feira, na lição lá no rodapé da sua lição. Dê uma olhada lá na pergunta de terça-feira, no rodapé da lição. Eu achei muito oportuna nós colocarmos aqui para discussão com a unidade de ação. Se temos a promessa da vitória em Cristo, por que lutamos contra o pecado? Você já pensou nessa pergunta e na resposta? É interessante você ouvir isso, porque isso vai ajudar a você ter uma percepção da compreensão da lição dessa semana na sua unidade de ação. Onde temos errado e como podemos viver segundo a alta vocação que temos nele. Lembre-se que na próxima semana nós estaremos estudando de novo sobre esse personagem extraordinário que o livro de Hebreus apresenta. Agora nessa perspectiva, Jesus, o doador do descanso. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro. Mas lembre-se, você estuda em casa, na igreja, você compartilha, mas é no esboço que você vai direto ao ponto.